Sejam bem-vindos de volta ao ProtaCast, o próximo episódio do nosso podcast. Pastor, como você percebe a importância da leitura e da educação no protagonismo e na transformação social? E um outro ponto, existem livros pessoais ou pessoas ou experiências que inspiraram sua trajetória? Uau, uma pergunta pesada. A primeira parte da pergunta, né? Como eu percebo a educação, a formação, a leitura no protagonismo? É bem verdade que muitas pessoas são protagonistas em vários lugares e têm, do ponto de vista acadêmico, uma formação limitada. Quando eu digo formação limitada, não é nenhum desrespeito, não é nenhum demérito, mas são pessoas que não fizeram uma faculdade, não tiveram uma pós-graduação, um doutorado, e mesmo assim são protagonistas. E isso motivadas pela boa vontade, por um talento específico, isso é muito importante. E deve ser levado em conta, deve ser valorizado e deve ser respeitado. Entretanto, é fundamental entendermos que a formação, ela cria caminhos, ela cria possibilidades, ela amplia a capacidade de percepção, a capacidade de criação, ela agrega valores e pessoas no entorno daquele que é o protagonista. Há pessoas que, com muito boa vontade, exercem alguns projetos, desenvolvem algumas ações, mas pela falta de formação, naturalmente a falta de, não vou dizer de capacidade, mas a limitação na capacidade de abstração, de reflexão, elas ficam limitadas nas ações que desenvolvem. Às vezes, nós conhecemos projetos e ações que alguns líderes, pela sua limitação e pelo seu enorme protagonismo e pela sua enorme boa vontade, acabaram se tornando vítimas de pessoas mal intencionadas. Pessoas que tinham uma capacidade cognitiva mais avançada, porque estudaram, tinham formações, se agregaram e às vezes até se tornaram uma espécie de sanguessuga daquele projeto. Há uma série de projetos, por exemplo, que passaram a receber recursos e esses recursos acabaram sendo desviados por quem, entre aspas, estava mal intencionado e o líder do projeto, na sua limitação de formação, de capacidade intelectiva de entender como algumas coisas aconteciam, negociações, associações com outras pessoas, eles acabaram se deixando influenciar e acabaram ganhando uma conotação errada. E o projeto que tinha uma ótima iniciativa, um ótimo ponto de referência, se perdeu. Então, eu acho que é fundamental. Repito, com muito respeito às pessoas que não tiveram acesso à formação, à capacidade intelectiva, a capacidades acadêmicas, a possibilidade de formação, eu respeito, mas eu acho que seria fundamental que aquele que lidera, que é protagonista, que exerce uma função, que tem um cunho social, uma abrangência maior na sociedade, é fundamental que estude. Até porque, com muito respeito à classe política, mas sem nenhum viés político partidário, existem políticos que são muito aproveitadores, muito inescrupulosos. Eu já fui abordado por alguns que, na ocasião do projeto do Instituto Atos, lá em Ipatinga, eles tentaram se aproveitar daquilo que fazíamos. Nós conseguimos, com verbas parlamentares, emendas parlamentares, recursos que conseguimos comprar um carro, conseguimos pagar salário de funcionário e criar o Instituto, mas foi com a parceria de forma completamente independente, sem nenhuma interferência do poder público ou da ação político-partidária, que nós conseguimos criar o Instituto Atos lá em Ipatinga. Se tivéssemos um pouco menos de informação e formação, alguns políticos que na ocasião se aproximaram de nós teriam, e até prometendo, não, nós vamos conseguir o espaço, nós vamos tentar isso, confie na gente, deixe isso aqui conosco, faça o trabalho, diga que nós somos associados a vocês e é só colocar a nossa foto junto com a foto de vocês e o resto a gente consegue. Obviamente, por sempre ter tido muito cuidado com esse lado, eu evitei, nós mantivemos essas pessoas longe de nós e o que conseguimos não foi por uma ação político-partidária, o que a gente já não vê em vários outros lugares,
onde o trabalho é bem feito, mas a capacidade, repito, intelectiva, acadêmica, da liderança do projeto é limitada. E eles acabam, então, se deixando conduzir e influenciar por pessoas inescrupulosas. Então, a primeira parte da pergunta, eu diria que é fundamental que o líder do projeto ele se desenvolva, ele pode ter começado da forma que começou, mas ele deve ler questões de cunho social, que tenham a ver com a área que ele quer atuar. Na época em que eu estava começando com um projeto social no Morro, eu li muito conteúdo de ação social. Esse acho que foi um dos veios, ou uma das coisas que me empurrou para a filosofia e também para a sociologia, que são áreas que, de certa forma, a gente tem um acesso e uma formação. E li muito conteúdo antes mesmo de fazer a faculdade de filosofia. Tanto que na faculdade que eu estudei, eram monografias semestrais. Não era uma monografia de conclusão, eram semestrais. Monografias em média de 30, 40 páginas, com abstratos, com todo o conteúdo conforme a ABNT determinava na época. Então, eu lembro que uma das monografias que fiz foi sobre ação social. E era um conteúdo que eu usei uns 7 ou 8 livros para escrever a minha pequena monografia, mas eram livros que eu já havia lido. Não foram livros que eu li para fazer conteúdo, mas eu já havia lido aquele livro. Então, a minha sugestão é que, se há alguém nos assistindo agora e que lidera um projeto, que tem essa intenção, leia, estude sobre o conteúdo que você trabalha. Vai ser de fundamental importância, primeiro, para que você cresça e se desenvolva. Segundo, para que, sob certo aspecto, você se proteja de pessoas mal intencionadas que parecem conhecer mais do que você sobre um tema, só que aí você vai perceber que elas estão com intenções ruins. Mas por não ter domínio do tema, você corre o risco de acabar caindo numa armadilha. Agora, a segunda parte da pergunta é se eu tenho um livro, pessoas que me inspiraram e que me estimulam. A pessoa que mais me estimula até hoje é a pessoa de Jesus, é o Senhor Jesus. Ele é uma referência em tudo que eu faço. Eu tenho o hábito da leitura diária da Palavra de Deus, eu gosto de ler a Bíblia, eu leio como um filósofo em alguns momentos, questionando, avaliando, por ter um pequeno acesso ao grego. Às vezes eu paro um determinado texto que eu estou lendo e vou tentar entender como aquilo foi escrito, o que está por trás daquele conteúdo. Às vezes, por ter também um pouco de acesso à cultura do texto, eu vou tentar entender como aquele texto foi escrito e a cultura em que ele caiu ali, como as pessoas interpretaram aquilo que ele falou. Então, o Senhor Jesus é a minha referência, um livro de referência à Bíblia. Mas tem alguns outros livros que são alguns de teor teológico, outros nem tanto, que eu sou apaixonado e que gosto de vez em quando revisitá-los. Então, são livros que têm cunho existencial e aí associados à filosofia e psicologia. Não vem ao caso sugerir aqui, porque são livros que têm um teor muito mais particular. Mas se eu pudesse sugerir um livro e uma figura para ser referência, a figura seria a pessoa de Jesus, o livro seria a Bíblia Sagrada, principalmente os evangelhos, naquilo que tange a vida, o ministério, a maneira como Jesus interagiu com as pessoas. E se eu pudesse ajudar, facilitando a compreensão, assistam a série The Chosen. Ela é fabulosa, ela traz uma carga muito próxima daquilo que foi e que viveu o Senhor Jesus no seu contexto cultural. E entendo que, juntando esses argumentos com os estímulos naturais, eu acho que qualquer líder consegue desenvolver um grande trabalho. Muito bom, pastor, muito bom. Agora a gente vai para a última pergunta. Que conselho você daria para jovens que querem fazer diferença na nossa comunidade? Conselho. Que conselho eu daria? Por entender o quanto isso aqui é sério, eu confesso que eu vou medir palavras. Talvez eu dê alguns conselhos. Primeiro, não seja o que os outros acham que você deve ser. Não se deixe envolver pelo contexto social, pelo que as pessoas pensam, pelas propostas, pelas intenções. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Deus criou você, dotou você de uma inteligência, de uma capacidade,
de dons, de talentos que você pode usá-los a favor do Senhor. Isso não tem a ver com igreja batista, com igreja católica, não tem a ver com esse papo de religião. Tem a ver com saber quem você é. Falo como um professor de filosofia e introdução à psicologia. Tem a ver com existência, existencialismo. Eu costumo usar esse termo no sermão, as meninas já me ouviram falar isso lá na igreja. Persona. A sua persona, a sua personalidade, ela é formada pelas suas características. E eu chamo de características o conjunto de caracteres. E esse conjunto de caracteres nada mais é do que as suas características como pessoa, como ser humano. Não abra mão disso. Pergunte a Deus diariamente, Senhor, como o Senhor me criou? O que o Senhor espera de mim? Então, o meu primeiro conselho seria esse. Seja aquilo que Deus criou você para ser. Se eu pudesse dar mais conselhos, eu vou dar mais alguns, podendo ou não eu vou dar. O segundo conselho seria, não negocie. Seja uma pessoa de princípios. Ser uma pessoa de princípios, às vezes, é cortar na carne para ser íntegro e honesto. Hoje nós vivemos um contexto sociopolítico de muita, ouçam com muito cuidado que eu vou dizer, muita promiscuidade. Há uma perversão de valores e princípios que tem trazido para muitos jovens o conceito ou a ideia de que a desonestidade, o crime compensa. Ser desonesto me leva a algum lugar. É só olhar para o mundo político ao nosso redor. Não, isso não está correto. Mas também há um número incontável de jovens que são oriundos de famílias que eu chamo de disfuncionais, quebradas por uma série de fatores. Queira ser um homem, uma mulher de família. Queira ter a sua casa, a sua família. Lute por isso, trabalhe por isso. Ame uma única mulher, um único homem. Dedique-se à sua família, pagando preço por isso. Independente, repito, não é papo de pastor e de religião. Independente de ser você evangélico, católico ou qualquer outra coisa. Quando você luta pela sua família, Deus luta com você. E a família é um dos bens mais preciosos que a gente pode ter. Escrevo constantemente sobre isso. A família é lugar, às vezes, de doença, de traumas, de dores, como falei aqui, de marcas que podem se tornar negativas. Mas a família é o lugar de cura. Na minha concepção, a família deve ser olhada como um pedaço do céu. E eu proponho isso para a minha igreja o tempo todo, para as minhas ovelhas o tempo todo. Então, se eu posso te dar um conselho, não negocie princípios, seja uma pessoa de família. E talvez o terceiro, importante igualmente aos outros, conselho que eu daria para os jovens de hoje, nunca pare de estudar. Não pare de ler, não pare de escrever, não pare de pensar a vida. Não faça do seu celular uma espécie de muleta. Não faça da inteligência artificial o seu principal parceiro. A inteligência artificial, do meu ponto de vista, e lendo alguns conteúdos que Elon Musk escreveu e que alguns outros pensadores escreveram, como Bill Gates também, a inteligência artificial, na minha interpretação, muito limitado como filósofo, ela é o emburrecimento natural. Ouso afirmar que fazer da inteligência artificial o seu principal parceiro de criação em projetos, em conteúdos que você escreve, é naturalmente trazer e criar um emburrecimento natural. Falo com muito cuidado, respeito o avanço tecnológico, eu uso um celular, eu tenho um iPad desse grande, esse negócio, vale a pena se a gente ter esse negócio e usar. Mas eu não escrevo nenhum conteúdo usando a inteligência ou o auxílio da inteligência artificial, porque isso limita a minha capacidade de reflexão, de cognição, de abstração. Então, se eu pudesse dar um conselho, também seria esse. Bom, gente, nosso ProtaCast chegou ao final.
fala incrível Glória a essa Deus. fala incrível do pastor Fernando, compartilhando um pouco da sua história e também dando conselhos à nossa geração, sendo uma pessoa muito influente como ele é na nossa cidade e mostrando pra gente como ele é protagonista da vida dele. E a gente quer agradecer também a sua presença, pastor, que veio aqui de bom grado, nos agraciar com a sua história de vida e como você ajuda a gente a transformar, né? Tanto os jovens que vão assistir a gente agradece realmente por você estar aqui, por nos agraciar com a sua presença. Luciana, Sofia, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela recepção. Vocês que estão do outro lado da tela não estão vendo, mas há uma equipe aqui por trás, trabalhando, se dedicando. Eles suaram a camisa para que isso aqui pudesse acontecer. E olha, vocês todos estão de parabéns. O meu desejo é que vocês não só alcancem a nota que precisam na disciplina, mas que vocês, com esse encontro, sintam-se extremamente estimulados, talvez nessa mesma área, ou quem sabe em alguma outra, a continuar crescendo. Muito obrigado pelo carinho. Repito, me senti deveras extremamente lisonjeado, honrado com o carinho, com o convite que me foi feito. Não acho que eu seja um protagonista dos melhores, tem muita gente melhor do que eu nessa cidade, pelo mundo afora, mas eu fico feliz de saber que Deus usou pessoas para dizer para mim, porque vocês estão dizendo isso para mim. Fernando, eu estou te vendo, continue firme no caminho que eu te coloquei. É assim que eu estou entendendo esse convite e esse encontro que para mim foi muito bom. Muito obrigado. Obrigada, pastor, pela sua presença. A gente fica muito grata do senhor estar aqui e poder participar com a gente em frente a um trabalho muito importante e também muito, como eu poderia dizer, muito especial para a nossa comunidade em geral. Obrigado. Obrigado, Luciana. Obrigado, Sofia. Antes de encerrar, gente, a gente queria reforçar uma coisa muito importante. O protagonismo e a leitura tem um papel enorme na transformação da nossa comunidade. E espero que isso fique bem claro para vocês, assim que vocês terminarem de assistir o nosso podcast. E para quem está ouvindo a gente, fica o convite. Procure aprender mais, a ler e também pensar bastante, em forma de ajudar a melhorar o lugar onde você vive. A gente pede para vocês também seguirem o nosso Instagram, o ProtaCast. Vocês seguem lá. E também se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e compartilhando o máximo possível o nosso vídeo para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas. Sim. A gente fica por aqui. Tchauzinho. Esse foi o ProtaCast. Tchau. Tchau, tchau.